Fala pessoal, beleza? Vamos falar do JGP Fiagro Imobiliário, né? Utilizando o relatório de gestão, né? O Fiagro da JGP. É, Rapidamente aqui algumas informações gerais, né? JGP é uma das principais casas de investimento do mercado financeiro. Taxa de administração é 0,18, de gestão é 1, ambas sobre o patrimônio líquido, né? Não é sobre o valor de mercado. O que tem sido positivo até o momento, já que o fundo tem negociado constantemente com um pequeno ágio sobre o valor patrimonial, né? Taxa de performance aí de 20% sobre o QCD CDI, mais 2% ao ano, tá? Aqui alguns destaques do fundo, tá? 99,5% já investido, reciclou a carteira no mês de maio em 8,8. A gente vai ver lá embaixo, né? Que operação foi essa, né? Qual foi esse movimento? O número de cotistas tem aumentado de maneira lenta, porém tem aumentado. Aqui algumas outras características da carteira de crédito, né? Uma duration de 1,8 e um spread da carteira de DI mais 4,53. Rendimento a gente já vai chegar, né? Foi um rendimento equivalente a 146% do CDI, né? O equivalente tributável. E aqui está o yield mensal de 1,39% ao mês, esse mês, distribuiu R$ 1,35 por cota e reteve 0,9, né, por cota do resultado. Então ele teve um resultado aí de R$ 1,44, tendo retido 9 centavos, tá? Aqui no resultado, né, rapidamente a gente vê que essa movimentação que ele teve, que a gente vai ver mais embaixo, gerou aqui um ganho de capital, né, mais 75 mil aqui para o fundo no mês de maio. A gente percebe também que, né, o número de dias úteis aqui no período. Maio tem mais dias úteis que abril, e isso faz diferença, né? Então a gente, né, vê a diferença aqui em relação ao que foi distribuído em abril e maio. Claro que não dá para explicar 100%, que pode ter variação nos índices e tal, e movimentações na carteira, mas, né, isso explica boa parte, pelo menos, dessa diferença, né? Então, em relação a dividend yield anualizado, né, se a gente pegar a cota e os rendimentos e prolongar, né, admitir que isso vai ser prolongado por mais 12 meses, você estaria levando aí CDI mais 3,07%. Isso, né, tax-free, sem imposto de renda, e, né, num exercício simulativo aqui, daria CDI mais 5,96%, se a gente considerar a alíquota, né, padrão ali menor que tem dos títulos de renda fixa que pagam imposto de renda. E aqui em negrito está, né, o que seria a rentabilidade desde o início do fundo, lá desde a cota 1. Se você tivesse entrado na emissão e carregado até hoje, você estaria recebendo o equivalente a CDI mais 5,28% ou a taxa, né, anualizada de CDI mais 2,68%. Tá aqui a atribuição da performance, ele detalha aqui os ativos e quanto cada um distribuiu. Aqui está um pequeno histórico dos últimos rendimentos, né? Em maio aqui de 31, vê que a cota fechou em R$ 97,10, rendimento de 1,35, dá um dividend yield de 1,39% ao mês. E, né, esse cross-up aqui, levando em consideração a menor alíquota do imposto de renda, que é 15%, daria ali 1,64%. Tá? Então a gente vê pelo histórico aqui que ele realmente é um bom pagador, tem apresentado uma excelente rentabilidade, né? Os cotistas estão felizes. Aqui também está o histórico de rentabilidade, né? Consistentemente, né? Bem mais que 1% ao mês, né? De dividend yield, 1,39, como a gente já viu, distribuiu R$ 1,35 por cota no mês de maio, tá? Oscilação aqui da cota patrimonial e cota de mercado, né? Em quase todo o seu histórico, ele tem negociado com ágio em relação ao patrimônio líquido, né? Isso tem sido até bem comum nos fiagros, né? Diferentemente do mesmo na época que, né, há pouquíssimo tempo atrás, em que o mercado estava bem ruim, principalmente para os fundos imobiliários, né, que tinham descontos altíssimos, né, isso não chegou a afetar os fiagros que se mantiveram, né, com ágio durante boa parte do tempo. E aqui, né, o ágio voltou a abrir um pouquinho, né, sendo a cota patrimonial 96,45 e cota de mercado 97,10. Isso, né, como fechou na data do relatório, tá? Então, o resultado, né, como a gente já viu ali na demonstração, teve R$ 1,44 por cota, ele distribuiu 1,35, reteve 0,09. Agora a movimentação da carteira, né? Vamos
adentrar aqui nas especificidades do fundo, né? Uma das movimentações, né, ele alocou 100% do que ele tinha recebido de amortização, né, do CRA do Atlas, ele alocou na Cooperativa Agrícola de Unai, né, conhecida como Coagril. E, né, essa cooperativa tem sede em Minas Gerais, também filial em Goiás, mais 430 cooperados, né? O título foi equivalente a uma remuneração de CDI mais 4,70, duration de 2,3 anos. Ele informa que tem um pipeline aqui de 10 operações em análise, que o fundo está analisando as operações, né, avaliando se vale a pena movimentar ou não a carteira, enfim. E atualmente, né, finalizou em maio com 16 CRAs investidos de diferentes devedores. Isso aqui é importante, tá? Porque a gente tem outros, né, FIIs aí que estão talvez até com mais títulos, né, teoricamente mais diversificado, mas que o devedor é o mesmo, né? Às vezes ele tem 3 títulos diferentes do mesmo devedor, tá? Isso é também perfeitamente possível. Agora, quando você tem 16, né, títulos de diferentes devedores, evidentemente você está mais diversificado do que quando você tem títulos com devedores em comum, tá? Uma taxa média de CDI mais 4,53% da carteira investida ex-cash. Um evento relevante, né, eles têm um título da Yoco Barrel, né, aquela loja de açaí, não sei se tem na sua cidade, né? Resumindo aqui, esse fato relevante, a empresa ela tinha se comprometido, né, a alienar um imóvel que ela iria construir em garantia, porém esse imóvel, por questões mercadológicas, de estratégia da empresa, ele não vai ser construído. Então, houve uma negociação e uma substituição aqui das garantias que, né, resultaram aí numa garantia mais líquida e um reforço até maior do que o próprio imóvel. Então, não é aqui nenhuma questão de calote ou negociação de pagamentos, apenas uma troca de garantia, né? E que foi, acredito, né, bom para ambas as partes aí, sem prejuízo para os cotistas do JGP X11, tá? Então aqui a carteira de crédito do fundo, né? Eu vou ter que diminuir um pouco aqui nesse momento. A gente vê que o PL está bem distribuído, né? A maior posição conta com 10% do PL, esse Futura Agro. Em seguida, Solubio 1, né, com 8,1, mas aqui está toda a distribuição, todos indexados ao CDI, né, o fundo, né, começou com uma baixa exposição ao IPCA também, mas logo ele se desfez das posições em IPCA, a gente vai ver mais embaixo, e está todo alocado a CDI+, tá? Em relação ao rate externo, né, a maioria deles não tem um rate pelas agências de risco, apenas 3 posições, inclusive as menores, né, com um título aí de BB+, né, pela Minerva, que tem ações na bolsa, e Cressol com A-, tá? E aqui está em escala externa e escala nacional, tá? Por isso esse Double A, né, com perspectiva positiva, e Triple A aqui, porque esse Triple A seria a escala nacional e o Double A com perspectiva positiva na escala internacional, tá? Minerva, né, o BIF3, para quem conhece aí os tickers, né, na bolsa, e o resto não tem rente de crédito, né, o que não necessariamente implica no maior risco, apenas que, né, talvez não se justificou fazer pelo volume da oferta e porque, né, custa um certo dinheiro, né, né, essa remuneração das agências de crédito, né, não é barata, então tem que ter um volume que justifique você pagar para isso, tá? Então tá aqui a distribuição setorial da carteira, vou voltar a aumentar aqui também, né, além dos 16 CRIs de diferentes devedores, a gente vê uma boa diversificação aqui setorialmente na cadeia do agro, tá, pessoal? Então aqui está, né, como eu havia falado, né, antigamente tinha um pouco aqui de exposição a PCA, mas rapidamente o gestor ele trocou já desde outubro de 22 toda a sua alocação para CDI, tá? Então aqui ele conta, né, por fim, algumas características dos títulos que ele possui, né?
algumas empresas, né? Dentre elas algumas bem conhecidas para a gente, AgroGalaxy e Minerva, ambas que têm ação na bolsa, algumas cooperativas, enfim. Aí você pode clicar aqui que ele vai te remeter ao que a empresa faz, né? O que está por trás do crédito, por exemplo, e o balanço, né, anual, já que não são empresas listadas na sua maioria, então o balanço é anual. E a gente vê aqui, né, por exemplo, essa Tobasa, que é uma empresa brasileira focada em processos para o extrativismo florestal e aproveitamento integral do coco de babaçu. Então é um detalhe que você pode entrar aqui e ver, eu não vou passar por cada um, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Mas a gente viu que está bem distribuído setorialmente aqui, né? Entre 16 CRAs, né? Pegando revendas, cooperativas, bioinsumos, frigoríficos, bioenergia, fertilizante, sementeiro e financeiro. Valeu, pessoal. Essa Tobasa que a gente viu está aqui, né? Extrativismo florestal com 15% do PL do fundo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Já é o terceiro ou quarto vídeo que a gente fala da JGP aqui, né? O JGP, Fiagro da JGP. E por hoje era isso, tá, pessoal? Não deixe de se inscrever no canal e deixar um like.